Nem todo anime é inocente. E antes que você pense que isso é exagero ou perseguição cultural japonesa, deixa eu deixar algo muito claro desde o começo. Eu gosto demais de anime. Eu assisto anime, eu reconheço qualidade artística, narrativa, trilha sonora, construção de mundo, desenvolvimento de personagens e por aí vai. O problema nunca foi o formato. O problema é quando dentro do entretenimento certas coisas começam a ser normalizadas de forma sutil, repetitiva e quase imperceptível. Quase. Coisas que a própria Bíblia trata como sérias, espiritualmente perigosas e moralmente destrutivas. Talvez você esteja consumindo algo hoje que parece apenas diversão, mas que está moldando sua sensibilidade espiritual muito mais do que você imagina. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:22: abstende-vos de toda aparência do mal. Quando Paulo escreve isso, ele não está dizendo apenas para evitar o mal escancarado, grotesco e evidente. Ele está ensinando que o cristão deve se afastar até mesmo daquilo que carrega a aparência, a forma e a influência do mal. Porque a exposição constante gera familiaridade. A familiaridade gera tolerância e a tolerância repetida gera normalização. E quando algo se torna normal, deixa de incomodar. Hoje eu quero falar sobre 3 tipos de anime que exigem discernimento real. Não é paranoia, não é sair chamando tudo de satânico, tudo é do diabo. É maturidade cristã, aplicada ao que consumimos. O primeiro tipo são animes com erotização pesada e constante. Existe uma diferença entre uma personagem atraente e uma construção deliberada para estimular desejo em praticamente toda a cena. Alguns animes fazem da sensualização parte central da experiência. Enquadramentos focados em partes íntimas do corpo, roupas impossíveis que não fazem sentido dentro da lógica da história, situações criadas exclusivamente para exposição corporal, nudez implícita usada como piada recorrente, tensão sexual constante como elemento de entretenimento. Um exemplo conhecido desse gênero é o anime High School D vs. D. Eu nem conhecia esse anime, fui até pesquisar para poder entender um pouquinho. Esse anime constrói grande parte da sua identidade em torno da sexualização e da sensualização explícita das personagens. Aqui não se trata de dizer é só desenho. Jesus nunca disse que o problema estava apenas no ato físico. Ele foi direto à raiz. Em Mateus 5:28 está escrito: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. O que Jesus está ensinando nesse texto é que o pecado começa no nosso interior, na intenção cultivada, no olhar alimentado repetidamente. Eu até recentemente dropei um anime que eu queria muito assistir, mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre esse anime, o porquê que eu mesmo me autoanaliso. Quando alguém consome constantemente conteúdo que estimula o desejo impuro, ainda que animado, está treinando o próprio coração. O cérebro não faz distinção moral entre imagem real e imagem desenhada quando se trata de estímulo. Ele responde ao padrão repetido. E Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. Paulo está ensinando que a mente do cristão não é território neutro. Aquilo que você escolhe alimentar nos seus pensamentos molda o seu caráter, suas reações e sua percepção do que é normal. Se o entretenimento transforma a luxúria em humor constante, sensualização em estética comum e exposição corporal em recurso narrativo recorrente, isso não é neutro. A repetição cria dessensibilização, e a dessensibilização reduz a gravidade do pecado aos nossos olhos.
O segundo tipo de animes é que retratam ou normalizam a adoração a entidades demoníacas. E aqui é preciso ser extremamente específico para não generalizar. Não estou falando de fantasia comum, não estou falando de criaturas fictícias em histórias de aventura, não estou falando de sistemas de poder mágico ou algo do gênero. Estou falando de enredos onde há cultos organizados a entidades malignas, personagens se curvando em reverência, rituais explícitos de veneração, sacrifícios oferecidos a seres espirituais, apresentados como demoníacos, estética que associa poder à submissão espiritual diante dessas entidades. Isso não é simplesmente fantasia neutra, isso é representação de culto. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Em 1 Coríntios 10:20 está escrito: o que os pagãos sacrificam a demônios e não a Deus. Paulo está ensinando que por trás da idolatria existe realidade espiritual. Ele não trata a adoração como algo meramente simbólico ou cultural. Ele afirma que existe dimensão espiritual real associada a esse tipo de prática. Em Apocalipse 9:20 lemos: não se arrependeram de adorar os demônios. Esse texto mostra que a adoração a demônios é vista como rebelião direta contra Deus, não como estética interessante ou recurso narrativo estiloso. E Efésios 5:11 diz: não participem das obras infrutíferas das trevas. Participar não significa apenas praticar diretamente, pode significar associar-se, consumir sem qualquer filtro crítico, normalizar visualmente aquilo que Deus chamou de trevas. Quando a adoração a entidades malignas é retratada como intrigante, poderosa ou fascinante, existe o risco de dessensibilização espiritual. Não estou dizendo que assistir automaticamente equivale a adorar. Estou dizendo que quando você consome repetidamente cenas de reverência, culto e submissão espiritual, há forças descritas como demoníacas, sua percepção de peso espiritual disso pode ser reduzida. E o cristão não foi chamado para tratar trevas como estética. O terceiro tipo é a banalização da imoralidade sexual como elemento constante de humor e leveza. Existem produções que transformam invasões de privacidade, situações sugestivas, exposição corporal recorrente, tensão sexual explícita e insinuações frequentes em algo trivial, quase infantilizado, quase normal. O pecado vira uma piada. A sugestão vira rotina. A insinuação vira marca registrada. Em Efésios 5:3 diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer impureza. Paulo está ensinando que a cultura do povo de Deus deveria ser tão diferente que certos comportamentos não deveriam ser tratados como normais no discurso cotidiano. Isso não significa ignorar a realidade do mundo, mas significa não transformar aquilo que Deus chama de pecado em entretenimento constante. Em 1 Coríntios 6:18 está escrito: fujam da imoralidade sexual. O verbo é direto: fugir. Não é administrar, não é fazer vista grossa, não é negociar, não é testar até onde você aguenta. É afastar-se estrategicamente. Quando o entretenimento faz da imoralidade um pano de fundo permanente, ele reduz a gravidade moral daquilo que Deus chamou de sério. Você começa rindo, depois começa tolerando, depois começa relativizando. E quando percebe sua consciência, já não reage como antes. Agora, é importante equilibrar tudo isso. Nem todo anime é pecado. Nem toda fantasia é espiritualmente perigosa. Nem toda história com conflito moral é errada. O problema não é a animação japonesa como forma de arte. O problema é conteúdo repetido e o padrão constante que molda a mente. Romano 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Paulo está ensinando que a cultura ao nosso redor sempre tenta nos moldar. Cristãos, o cristão ele não é chamado a se isolar da cultura, mas a não ser moldado por ela. A pergunta central não é apenas: isso é permitido, mas se isso está moldando a minha mente segundo qual padrão?
Psicologicamente, a repetição cria normalização. Aquilo que você vê repetidamente passa a parecer comum. Aquilo que parece comum deixa de chocar. E aquilo que deixa de chocar perde o peso moral. Espiritualmente, isso é perigoso, porque o pecado raramente começa grande. Ele começa pequeno, repetido, tolerado. Discernimento cristão não é paranoia, é responsabilidade. Não é sair condenando tudo, é aprender a avaliar. É reconhecer que entretenimento não é neutro. Ele ensina valores, transmite padrões, reforça visões de mundo. Se você consome constantemente erotização explícita, representação de adoração a trevas e banalização da imoralidade, isso inevitavelmente afetará sua sensibilidade espiritual. Talvez não de forma dramática e imediata, mas de forma gradual e silenciosa. A maturidade espiritual começa quando paramos de consumir automaticamente e começamos a avaliar conscientemente. Talvez a pergunta mais honesta não seja se posso assistir, mas se isso está edificando minha fé ou anestesiando a minha consciência. No fim das contas, não é sobre cultura geek versus igreja, é sobre quem está moldando a sua mente. A palavra de Deus ou o entretenimento que você consome diariamente. Se você é cristão e ama anime, o chamado não é abandonar tudo sem pensar, mas desenvolver discernimento real, porque discernimento começa quando a gente decide pensar antes de consumir. E maturidade começa quando a gente entende que nem tudo que é popular é saudável para a nossa alma. Então é isso aí, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído de alguma forma para a nossa maturidade cristã, porque eu mesmo, ao gravar, ao fazer esse roteiro, foi grandemente edificado. Então é isso aí. Um forte abraço e fiquem na paz.